Boa tarde. Aqui quem fala é Ramiro Quaresma, né? Eu sou curador da Cinemateca Paraense. Nós estamos realizando a 7ª Semana do Patrimônio Audiovisual da Amazônia, que é um evento que está interligado ao ciclo de formação e preservação audiovisual, que é um evento que tem realização da Cinemateca Paraense através da Secretaria de Cultura do Estado, Governo do Pará, Lei Paulo Gustavo e Governo Federal. E a gente está recebendo aqui no nosso 3º dia de entrevistas com realizadores convidados da Amazônia. A gente está recebendo a Fernanda Brito Gaia. Tudo bem, Fernanda? Olá, calma aí. Desculpa que eu estava com a... Tá. Olá, boa tarde, tudo bem? É bom dia ou boa tarde, no caso? Acho que vai ser boa tarde. A Fernanda é uma realizadora paraense, né, que tem uma produção não só no estado, né, também viveu muito tempo fora do estado, a formação dela, inclusive, mas ela tem uma expertise também de filmar a Amazônia, com obras que variam entre o videoclipe, o documentário, a ficção. Eu queria conversar com a Fernanda sobre essa trajetória dela, né, que eu acho ela uma realizadora fabulosa e uma diretora de fotografia das melhores, na verdade. Eu queria saber um pouco de ti, Fernanda, dessa tua trajetória do audiovisual, assim, não apenas como uma técnica dentro do audiovisual, mas a tua relação com o cinema mesmo, né? Como é que começa a tua relação de querer fazer cinema? Bom, boa tarde, quero agradecer a oportunidade, né, de estar fazendo parte desse projeto muito bacana e necessário, né? Não só aqui para o Pará, mas para todo o Brasil e toda a classe do cinema, né, e quem estuda cinema também. Bom, o cinema na minha vida, ele pauta muitas coisas na minha vivência, na minha existência, porque muitas coisas despertaram em mim através dos filmes. Eu sempre fui uma criança muito lúdica, como todas as crianças, e os meus pais assistiam muitos filmes. E eu era bem introspectiva, e eu gostava muito de ver filme, ouvir música, que eram coisas que aconteciam dentro de casa, e principalmente no final de semana, né? Eu sempre fui muito ao cinema com meus avós. Eu lembro o primeiro filme que eu vi no cinema foi E.T. E foi numa pré-estreia, eu fui com meus avós e o cinema estava lotado. E o único lugar que deu para sentar, eu, meu avô e minha avó, foi na primeira fileira. Então eu assisti o filme assim, com o pescocinho para trás. E eu fiquei encantada. Eu adoro ficção científica, adoro todos os gêneros, na verdade, mas eu fiquei muito encantada, porque quando eu vejo um filme, eu vejo o filme, eu não fico analisando ele tecnicamente, né? Então eu acredito no filme, eu realmente acredito naquilo que eu estou vendo. E eu sempre gostei de ver muitos filmes. Na época de ir em locadora, né, que a gente ia alugar filme, eu sempre gostei dessa coisa de você ir e alguém falar, nossa, já viu esse filme? Esse filme, eu gostava de ir assim, essa semana, esse mês, eu só vou assistir filme italiano. Então eu ia na locadora e eu passava até acabar toda a sessão de filme italiano, alugava vários, você podia alugar vários para a semana toda. E depois eu assistia aqueles filmes, depois eu entregava, depois pegava mais 5 e assistia, e assim eu ia, né? Bem. Depois cinema iraniano, cinema japonês, né? Eu gostava de ver todo tipo de filme, gosto até hoje. E eu acho que o cinema, eu lembro quando eu era criança, que eu estava vendo um filme com meu pai, e acho que, sei lá, acho que tinha uns 8 anos, assim, e acho que o protagonista morria, tal, e eu fiquei muito comovida. E eu chorei, porque meu pai ele deixava eu ver todo tipo de filme. Não tinha essa coisa, o filme infantil, tal. O filme que ele estivesse assistindo, eu lembro Nosferatus. Eu assistia muitos filmes legais, assim. E o protagonista morria, e eu fiquei muito sensibilizada, e eu chorei. E aí ele olhou para mim e falou assim: Fernanda, não chora, sabe por quê? Porque no final, todos eles se abraçam, comemoram por ter feito o trabalho, existe um diretor, um cara que está na câmera, né? Eles vão jantar juntos. Eu fiquei assim, ah, é? Né? E isso daí me deu um estalo na minha vida, porque eu nunca mais assisti um filme sem depois pensar como eles fizeram isso, né?
Eu acho que eu já tinha esse treinamento do olhar, né? Bom, por ser fotógrafa, mas na época eu não era. Mas o meu olhar já vinha sendo treinado para isso, porque eu sempre fui uma criança muito introspectiva e eu percebia muito coisas que ninguém percebia. Eu tinha essa característica que depois, ainda na infância, quando eu comecei a fotografar, que eu ganhei minha primeira máquina fotográfica com 12 anos, foi meu avô que me deu, eu já tinha capturava coisas que ninguém percebia, assim, né? Então, sei, eu sempre era bem quietinha e prestava atenção em coisas que ninguém via, assim, por eu estar em silêncio num cantinho só observando, né? E então o cinema para mim ele é uma magia, assim, porque a primeira vez que eu entrei num set, o diretor falou assim, eu era videoassiste, era estagiária de videoassiste. O diretor falou assim, tá, agora vai chover. E era um efeito chuva e choveu. Eu fiquei assim, cara, que incrível, que mágico, sabe? Então, essa magia, para mim, fazer cinema é uma magia, né? De você criar uma realidade, principalmente no ficção, né? E você cria uma realidade, um espaço-tempo dentro daquele tempo que você tem para dizer que ali, naquele momento, é dia, é noite, tá sol, tá chovendo, é manipular o tempo, assim, o tempo e espaço de criar uma história que você acredite naquilo, o espectador acredite. Então, eu acho isso fascinante, assim. Legal. E Fernanda, depois que tu ganhasse a tua câmera fotográfica, assim, como foi a tua formação? Tu buscaste de uma forma, digamos assim, independente, de uma forma intuitiva, aprender na prática, ou tu foste atrás de cursos, assim, para tu fazer? Como é que foi? Então, eu ganhei uma Olympus Trip, a primeira câmera que eu tive, que eu tenho até hoje, que foi meu avô que me deu. Ela duplicava o negativo, né? Então, essa coisa do fazer, desse processo do tempo, me interessa muito, né? Porque o que eu me apaixonei dentro da fotografia foi o laboratório de fotografia, a princípio. Né? Eu gostava de registrar a imagem, eu fazia. A minha mãe tirava fotos muito lindas, nossas, já produzidas. Ela botava lenços, falava, vamos aqui, eu e meus irmãos, né? Minha mãe é muito artística também. E eu já gostava disso, assim. Então, eu lembro que dentro da fotografia, eu já gostava de criar coisas que não eram o que você estava vendo ali, né, normalmente. E eu fui fazer um curso, minha mãe me colocou num curso profissional mesmo de fotografia aos 15 anos. Então, 15, 16, 17, com 18 anos eu me formei, né, nesse curso de fotografia, lá em São Paulo. E eu tinha uma coisa também que eu gostava muito, eu pensava antigamente em ser fotógrafa de surf. Eu gosto muito de esportes aquáticos e imagens subaquáticas. São coisas que me atraem muito, assim. E dentro do meu curso de fotografia, bom, ainda você fotografava com PB, né? Você revelava no laboratório e tal. Eu comecei a desenvolver imagens. Eu lembro que eu criei uma imagem que eu fiz uma pintura numa moça, né? Que eu pintei o corpo dela inteiro de nanquim, porque eu desenhava antes, né? Eu me expressava muito por desenhos. E foi por isso que meu avô me deu uma câmera fotográfica, porque teve um momento da minha vida que eu não queria mais falar, eu só fazia desenho. Então, assim, se eu estava com fome, eu mostrava para minha mãe. Então, eles começaram a ter que traduzir o que eu estava querendo dizer, e eu achava isso muito divertido. E até na minha terapia mesmo. Eu fiz terapia na infância muito tempo, e eu só fazia desenhos, eu nunca conversei realmente com a minha terapeuta. Então, tinha livros e livros de desenhos que iam ocupando todo o espaço, assim. E eu fiz esse trabalho nessa moça e fotografei PB lá na minha casa mesmo, improvisei um estúdio com a luz natural e tal. E o dono da escola ficou encantado com as fotos e ele me deu uma bolsa para estudar lá. Então, eu fiz o primeiro ano, a minha mãe pagou, né, para fazer o curso, e os outros 3 anos de curso eu fui bolsista, né? E aí depois a minha mãe mudou para Belém novamente, eu tinha minha vida em São Paulo, tá? Eu tinha 18, 19 anos. Vim visitar minha mãe, só que quando eu cheguei aqui,
eu vi Belém com outros olhos, com olhar de fotógrafo. Belém sempre vim e voltei, né? Todas as férias eu vinha, tal, minha família aqui. Mas eu fiquei encantada pelas cores, pelas texturas, né? Essa coisa que é muito nossa, pela luz, que é muito única daqui, né? Aquele tom diferente que a gente tem aqui de iluminância das coisas. E fiquei encantada. Eu falei assim, quer saber? Eu vou jogar meu currículo em algum lugar aqui. Aí eu fui nos jornais, né? E o Diário do Pará me chamou para trabalhar como fotógrafa lá. E eu me mudei e fiquei fazendo fotografia como fotojornalista. Eu fazia muitas fotos de lugares de conflito, né? Coisas de conflito, mas também tinha fotos, aquela foto que ninguém quer fazer, tipo, vinha uma banda para divulgar, né? Que você tirava a foto da banda, botavam sempre a banda na parede, tirava uma foto e saía. Hoje a banda tal vai tocar. E eu falava, pô, isso é muito chato, né? E aí eu ficava sabendo, ó, tem uma banda aí que vai fazer foto. Você não quer fazer, Nanda? Eu falava, qual que é a banda? É tal. Eu falava, o que que eles tocam, tal. E eu comecei a andar com a bolsa cheia de coisas, assim, diferentes, tipo, papel celofane, filtros diferentes, luzes diferentes, porque eu comecei a criar universos para que aquela foto fosse uma foto mais trabalhada. E aí, dentro disso, eu descobri que eu gostava de criar essa imagem que não era só ali que eu estava vendo, né? Que Uma tinha coisa um mais cenário, uma cênica, textura. né? Isso, Uma cena, montar uma cena mesmo, cinematográfica isso, dentro da foto jornalística, né, digamos assim. exatamente. Isso daí me levou a fazer muitas capas de disco também, né? Que é um trabalho que eu tenho dentro da minha fotografia. Fazia mais antes, mas ainda faço de vez em quando. Né? E videoclipe que, assim, eu acho que a minha geração, ela era muito do videoclipe também, né? Eu sou da década de 70, eu sou de 77, então eu lembro que a gente ficava esperando, eu tinha, os meus tios eram adolescentes, então era assim, nossa, hoje vai lançar o clipe do Michael Jackson, né? Vamos assistir. Então a gente esperava domingo para ver o clipe, eu achava aquilo incrível. Então, assim, o videoclipe, ele fez muito parte, assim, da minha formação também imagética. E eu via muitos filmes, sempre assisti muitos filmes com meus avós, com meus tios, com meus pais, né? A programação de fim de semana era assistir filmes, era ir ao cinema. E eu gostava muito, eu gosto, né? Então, assisto todo tipo de filme, desde a comédia romântica com a Sandra Bullock, que eu amo, aos filmes iranianos, sabe? Filmes mais que às vezes não entra no. Digamos assim, é aquela sessão do cinema arte da locadora, né? Exatamente. Sessão de cinema arte é a minha preferida. Mas eu também vejo de tudo, desde Harry Potter, que eu acho maravilhoso também. Eu acho que é interessante a gente assistir, eu gosto, eu assisto tudo. Eu só não sou muito fã de filmes de terror, aqueles mais que dá medo, mas o filme mais psicológico, terror psicológico, suspense, eu acho legal. Aham. Fernando, é bem interessante que, assim, dentro do cinema paraense, tem muita gente com essa trajetória bem parecida com a tua, assim, né? Parte, É, parte da fotografia, e aí a fotografia parece que não bastava mais, né? E aí procura também, de alguma forma, a gente vivendo no mundo audiovisual, da fotografia seria um caminho mais lógico ir para o cinema, assim, né? E muito interessante também o teu caso, né, em particular, e por ser uma mulher, né, também, que dentro do audiovisual é uma coisa já bem mais complexa, né, na verdade, né, de ser mulher dentro desse meio que é um meio, apesar de o Pará ter muitas mulheres realizadoras e técnicas hoje em dia, não era bem assim, né, no início, não. então, principalmente na área técnica, né? Uhum. E aí Era tu bem começa já complicado. no audiovisual, né? Então, talvez a fotografia te leva, de certa forma, para esse ambiente do audiovisual, né? Eu acho assim, como na minha infância, como eu tinha uma questão muito séria de comunicação mesmo, porque eu era bem introspectiva, se eu estava chateada, eu fazia uma foto e entregava para alguém. Eu não falava para esse alguém que eu estava chateada. Então, eu conseguia expressar muitos meus sentimentos através da imagem. E eu sinto isso. Eu acho que uma imagem, ela tem que passar um sentimento, principalmente dentro do cinema, né? Às vezes até só por uma textura, por uma cor, né? Que é esse lance do diretor de fotografia estudar a psicologia das cores. Acho que isso para mim é fundamental,
né? Nos meus cursos eu gosto muito de abordar sobre isso, mas de uma forma mais profunda, não engessando, né? Que tem que ser assim, é assim. De toda uma linguagem, dentro de como você vai contar aquela história, que não precisa ser falada, só observada e sentida, né? Porque uma imagem que ela só é esteticamente bonita e não conta algo, ela não tem muito significado, a não ser estético. E eu acho que quando você vai contar uma história que tem que passar uma verdade, né, em um sentir. Eu estou muito mais interessada no que a imagem transmite dentro de um sentimento do que visualmente falando, eu acho. E tecnicamente falando, como mulher, foi bem difícil assim o início, porque eu não tinha referência nenhuma de mulher, né, no cinema, como na parte da fotografia, no caso, né? Mas eu lembro que quando eu fiz o curso, que eu tive a oportunidade, eu era fotojornalista, e veio um curso para cá, para Belém, que era segmentado, né, no cinema, de, tipo, direção de arte, direção de fotografia, figurino, tá. Eu falei, vou me inscrever para fotografia, né? E na minha sala só tinham homens, eu era a única mulher. E foi a primeira vez que eu vi uma câmera de cinema. A primeira vez que eu tive contato com um filme na vida foi o filme do Mauriti, Antônio Mauriti, que é A Mulher do Táxi. Eu Aham. fui estilo nesse filme. Foi um curta-metragem feito por amigos e que eu vi, né, acontecendo ali. Só que a gente estava, foi uma, nós estávamos nos divertindo, né? E foi a primeira vez que eu tive contato com o cinema realmente. Aí trabalhando já mesmo com cachê e tal, que foi na Guerrilha do Araguaia, que eu era videoassiste. Essa oficina que teve no antigo IAP, né, que hoje é a Casa das Artes, eu tinha eu não existia essa possibilidade de eu entrar nesse mercado, assim, eu acho que eu não tinha pensado nisso, né? Eu falei, vou fazer cinema, adoraria fazer cinema. Tinha um sonho ali de menina, eu tinha o quê? 20 anos de idade, sei lá, 19, 20 anos. E eu nunca tinha visto uma câmera de cinema. E lá no curso tinha essa câmera de cinema com chassi, né, que você carregava o negativo. E eu sou muito dedicada nas coisas que eu gosto, né? Assim, então eu falei assim, bom, o meu pensamento era o seguinte: essa câmera de cinema, eu acho que eu nunca mais vou ver isso. Então eu vou entender ela, eu vou mexer nela o máximo que eu puder. Então eu chegava lá uma hora antes só para mexer na câmera. E eu ia embora 2 horas depois, porque o professor, o diretor de fotografia, falava assim: pode mexer. Então, e ele contou que era interessante quando o assistente de câmera carregava o rolo de negativo muito rápido. Então, eu entrei nessa pira de cronometrar em quanto tempo eu carregava o chassi, né? Era um rolo velado, e eu tinha ali Uhum. só para brincar, e eu ficava cronometrando. Caramba, não sei quantos minutos, não, 2 segundos, tantos minutos, sabe? Eu fiquei meio obsessiva nisso, e eu comecei a ser muito rápida nisso. E ele observou isso, e quando acabou o curso, ele falou assim: Nanda, a gente vai fazer um filme aqui, é um filme de guerra. Você não quer ser estagiária, Vitor Assiste? Eu falei, caramba, quero, né? Mas eu não esperava isso, porque na minha sala, na minha turma, existiam operadores de câmera, todos homens muito experientes, a maioria de TV, claro, né? Porque assim, dentro do mercado cinematográfico aqui do Pará, em sua maioria, assim, nós temos um cinema muito forte, né, de roteiristas, diretores, e na parte técnica é relativamente novo. Temos pessoas fazendo, sim, mas se você for reparar, a maioria dos filmes de sucesso do Pará, os diretores de fotografia não são daqui, São todas são de todos. fora, verdade. Exatamente. Então, por quê? Porque a gente está ainda caminhando, né? A gente está crescendo nesse sentido, até porque era muito caro você fazer um filme aqui em película. Muitos fizeram na guerrilha, né? Abridores de caminho, né? Para a gente estar aqui hoje, para muitos estarem aqui hoje. Também acho que eu faço parte disso. Então, Uhum. assim, para mim, não existia mercado aqui, né? E eu sou da película. Quando eu comecei a trabalhar como diretora de fotografia, eu comecei na película ainda. Eu fotografei alguns filmes com película. Depois que eu fui me adaptar ao digital. Isso é interessante porque na minha época de fotógrafa still, né? Fotografia estática, eu também peguei justamente essa virada, né? Então eu comecei na película da fotografia estática, still. Em algum momento tudo mudou e virou digital. E eu lembro que eu fiquei super chateada porque eu fui obrigada a mudar o meu equipamento, porque senão não teria mais trabalho. Só que na película, no cinema, isso demorou muitos anos ainda para acontecer.
de existir uma câmera digital, Legal. né? É, Então, tu fez parte dessa geração ainda, né, que passou do analógico para o digital, né, e ainda ficou na exatamente. película durante um tempo, né, até o digital chegar, digamos assim, próximo, né, para o cinema, né, mas obviamente que as experiências audiovisuais também que tu pode ter tido também com câmeras magnéticas ainda, né? Aí o VHS, Super VHS, Mini DV, que usaram muito no cinema paraense e videoclipe também, né? As câmeras Mini Sim, DV, né? As Sony, Panasonic, né? Então tu fizeste parte dessa virada também, né? fiz parte dessa virada. Só que dentro do cinema mesmo, porque assim, quando acabou esse filme, eu fiquei meio assim, e agora? Né? O que que eu faço? Porque agora eu quero fazer cinema, né? Não quero mais fazer fotografia estática. Né? Eu tinha encontrado o meu lugar, assim, eu me senti e falei, cara, é isso. Só que assim, o diretor de fotografia, que foi é o meu mestre, né? É o meu mentor, que é o Jacques Cherish, ele me deu uma grande oportunidade, né? Porque como a câmera era dele, uma Atom 16mm, que a gente filmou aqui o Guerrilha da Araguaia, foram 2 meses de filmagem, né? Naquele tempo você também filmava por bastante tempo, não era essa coisa, essa correria louca de tipo, ah, tem que acabar o filme em 2 semanas, vamos dizer assim, né? Em 3 semanas. Então, o tempo era diferente, né? Mas o Jacques falou para mim, Nanda, é, os meus segundos assistentes viraram primeiro. Se você vier para o Rio, você tem trabalho aqui. Porque eu já tinha trabalhado com a câmera dele, tinha todo um esquema que você, né, cuida da câmera, que você limpa a câmera, as lentes e tal. E eu já sabia isso, além de saber carregar o chassi e tal. E eu fui para o Rio, porque lá eu tinha a oportunidade de trabalho. E isso aconteceu, porque todos os filmes que saíam a câmera do Jacques, eu que saía com a câmera. Então, eu já era segunda assistente nos filmes, né? E, paralelamente, eu entrei como fixa na Conspiração Filmes, como videoassiste. Então, eu fazia videoassiste na Conspira, e quando saía a câmera do Jacques, eu era como segunda. Então, assim, é, eu entrava de um filme para o outro, assim, de um longa para outro, de um longa para outro, e na Conspira fazia bastante publicidade, mas tudo com película, 35mm, né? Eu não cheguei a fazer parte, eu não cheguei a filmar nenhum filme com VHS, a não ser que em algum momento fosse parte da estética, assim, mas eu não me recordo. Sempre era 35mm ou 16, né? As produções grandes, assim, e era o que eu pegava mais, elas eram nesse formato, né? E o Jacques Cherish, ele é o primeiro diretor de fotografia no Brasil, né? Mas no Rio de Janeiro, porque tem a Catinha Coelho, né? Que é a primeira diretora de fotografia do Brasil, assim, né? Uma mestra também. Mas no Rio de Janeiro, o primeiro diretor de fotografia a colocar mulheres no set de filmagem como câmeras, assistente de câmeras, foi o Jacques Cherish. Então, ele é um cara muito visionário, né, que quebrou vários paradigmas, assim. As primeiras eram a Isabela Fernandes e a Maritza Caneca, que são grandes diretoras de fotografia, hoje em dia, né? E depois veio a Silvia Gangemi, uma outra geração, e eu sou a terceira geração de mulheres formadas pelo Jacques Cherish. Dentro desse tempo todo, eu tive a oportunidade de trabalhar com vários outros diretores de fotografia, né? Porque isso que é legal, assim, também, porque quando você se propõe a ser assistente de câmera, né? Você tem a oportunidade de ver como muitos profissionais trabalham, né? Então, tem uma questão também que eu acho que hoje em dia as pessoas são muito ansiosas para serem já a cabeça de equipe, né? E aí elas perdem essa. Porque por mais que você faça uma universidade, né, na USP, na ECA, na USP, na FAAP, ou grandes cursos assim de formação mesmo dentro do cinema, você só vai aprender fazendo, porque nem a parte técnica nenhuma teoria te dá. Você vai aprender ali a mexer naquela câmera, a estudar aquele manual, a mexer nela, mas o mise-en-scène de set você só aprende fazendo, que é quando você
pensa rápido, como você se organiza, como você resolve pepino, como o sol está caindo, o que você faz, quando não tem aquele equipamento que você precisa, quando você tem que resolver coisas rápidas e até de como se posicionar dentro do set. E eu acho que existe uma grande lacuna no cinema paraense nesse sentido, porque as pessoas acham que não é legal ser assistente de câmera, então, porque elas acham que é menos, né? E eu acho que esse é uma grande lacuna no nosso cinema, que é algo que eu estou tentando quebrar aos pouquinhos. Uhum. E... Acaba, né, que ninguém se torna diretor de fotografia porque ninguém passa pela assistência de fotografia, nem pela segunda assistência, né? Obviamente é uma espécie de caminho, né, mesmo. Tem que Sim. de conhecer o equipamento, tratar com equipamentos que não são equipamentos caros, né? Sim, claro. Que todos eles têm seguro, etc. e tal. E talvez seja isso, Fernanda, tocaste agora num ponto, na verdade, especulativo, é claro. As pessoas gostam de ser diretores, né? Geralmente ninguém quer ser assistente, né? Todo mundo quer encabeçar as coisas, e talvez esse caminho de formação querem pular as etapas, né? E de repente a frustração talvez seja maior, talvez também no final, né? E acaba que as trajetórias são muito interrompidas por conta da frustração, talvez da pessoa não conseguir. E o tempo que a gente vive é um tempo mais veloz, né, Fernanda? As pessoas querem as coisas muito mais rápido. Por exemplo, o teu caminho, que eu acho muito interessante, né? É um exercício também de humildade e de aprendizado também, né? De saber que, pô, tem caras que são bacanas, melhores, né? Que estão muito tempo na estrada, eu vou colar neles por um tempo, tentar me formar a partir deles e criar as relações também, né? Fortalecer relações, né? Porque também existe todo o networking dentro desse campo, né? Exatamente. Que é só quando a gente vai para o set que a gente vai entender o networking, que são as famílias que se formam, né? Porque são Exatamente. projetos longos, são projetos de anos, às vezes, né? Desde a formatação até entrar no set de filmagem, a finalização são anos, então é uma família que se forma, e as relações são super importantes disso, né? O ego prejudica muito nesse momento. É um exercício Eu também de sempre... humildade, de paciência, e sabe que não dá para fazer um filme nessa velocidade que as pessoas querem hoje em dia, na velocidade do TikTok, as coisas amadurecem. Exatamente, Testa a exatamente. câmera, testa a lente, testa de fotografia. E o teu exercício eu acho muito importante da gente conversar sobre isso também, né? Que a gente tende sempre a falar sobre cinema com realizadores, né? É uma tendência, na verdade, da pesquisa em cinema, né? É como se o realizador fosse a pessoa que pudesse falar sobre o filme e esquece que o cinema é uma obra coletiva, né? E, de certa forma, são coautores do filme, né? O diretor de Com fotografia, o certeza. autor do filme, a trilha sonora, o montador, principalmente, é o que dá todo Total. o total. E, às vezes, são esquecidos quando a gente fala sobre os filmes, né? E aí eu estava numa liga, assim, muito foda de falar, e a galera que está por trás dos realizadores, sabe? E muito disso foi o que me estimulou de conhecer a tua trajetória também, né? Que é uma trajetória bem que tem todas as suas pedras também, mas obviamente que agora que tu atingiste, de certa forma, o teu momento, talvez, de trabalho, né? Agora, legal, assim, né? Como encarar a direção de fotografia mesmo, né? A direção de fotografia é e ter tuas assistentes também agora, né? Sim, claro. Eu acho que, assim, parte bom, que primeiro que cinema, para mim, ele é lidar com humanos, né? Então, se você não gosta de pessoas, é muito difícil você se dar bem no cinema, porque às vezes você é um puta artista, mas você gosta de trabalhar sozinho no seu ateliê, você não gosta de se relacionar com pessoas, né? E tá tudo bem, só que o cinema, ele é lidar com pessoas, acima de tudo, né? É, eu não sou nada sem a minha equipe. Entende? Assim, sem o meu gaffer maravilhoso, a pessoa que eu sempre trabalho, que assim, são relações de confiança, né? Que a pessoa vai confiando em você, então ela vai te demandando. Eu acho que toda essa construção, ela é muito importante para quando você assume o lugar de cabeça de equipe, né? No caso da fotografia, que você tem 3 equipes, né? Você tem a equipe de maquinária, de elétrica, a equipe de câmera, e depois a sua equipe de pós, que é o seu colorista, né? O finalizador, dependendo do que você vai, né? Então, assim,
e dentro do set também, que você tem que estar ali. Então, assim, eu acho que toda essa carência e essa falta de clareza sobre o fazer cinema na prática, ali no dia a dia, vem muito das universidades também. Porque as universidades, elas não explicam qual a importância do técnico, né, do assistente de câmera. Por exemplo, eu fui assistente de câmera há mais de 15 anos, e isso não impede com que você faça seus filmes paralelos. Eu estou querendo dizer, dentro de um mercado grande do cinema que funciona, né? Porque se você for fazer filme só com teus amigos, né, com a tua galera, é legal, mas quando você vai lidar com pessoas que não são seus amigos, normalmente vai ser assim, né? Você vai criar relações, pessoas que você gosta, que você vai criando essas relações de trabalho. Eu tenho grandes amigos hoje no cinema, né? Mas que eu já fiz muitos filmes, mas que não eram meus amigos. Então, assim, nem sempre eu vou trabalhar com os meus amigos. Eu estou ali por um trabalho, né? E para realizar o que o diretor espera de mim, né? O produtor espera de mim. Então, assim, eu sempre falo que se o diretor do filme não está feliz, o meu trabalho não valeu de nada. Entendeu? Porque eu não estou lá para fazer o que eu quero, eu estou lá para realizar, e principalmente no filme brasileiro, que é o sonho de alguém, que o cara, a pessoa, está lá há anos querendo Há fazer aquele 10 anos filme, querendo fazer um filme, por exemplo, e né? quando chega a oportunidade, ele vai querer fazer o melhor e você tem que agregar. Você é o olho do diretor, vamos dizer assim, né? Vários diretores sabem o que eles querem, mas outros não. Eles vão querer que você crie uma cor, crie uma. Por exemplo, fala, eu quero que essa câmera faça assim, assim, assim. Beleza, dentro do que a gente tem. Eu não tenho essa câmera, mas nessa tem que resolver pepino. Eu posso, olha essa solução, o que você acha? Assim, pô, Uhum. caramba, funciona, que legal, né? Dentro da linguagem cinematográfica. E eu amo isso, sabe? Porque, pô, eu estou fazendo uma série agora, né? A minha equipe é ótima. E eu gosto muito de misturar a equipe com pessoas que já são muito da velha guarda do cinema, Uhum. né? Com jovens cineastas, a galera que está saindo da faculdade. Então, assim, o meu assistente de câmera, meu primeiro, ele acabou de se formar na Faculdade de Cinema da UFPA, né? E lá ele fazia muitos filmes como diretor de fotografia, né? E aí ele teve experiências como foquista. Ele está como meu foquista e ele está indo muito bem, né? Mas eu tenho um super operador de câmera muito experiente, né? Então eu gosto muito de operar câmera. Nessa série em especial eu tenho um operador de câmera, porque demanda muito mais, e aí eu vou abrindo frente com a luz em outros sets, Só, né? só para fazer um parênteses rapidinho aqui, como é para ti que é tão afeiçoada a câmera, dar a tua câmera na mão de um operador? Tu que passaste tanto tempo operando a câmera, tu dá oportunidade para ele, não, pega a câmera, dá um receio ainda de dar a câmera para o operador hoje em dia? Olha, Largar a assim, câmera, no largar o teu. caso, assim, quando isso começou a acontecer nesse projeto, eu pensei, cara, como eu vou fazer isso? Porque eu sou muito dessa. Como eu fui assistente de câmera há muito tempo, eu pego, resolvo, vou, tal, não sei o quê, mas você tem que respeitar o tempo das pessoas. E o meu operador de câmera é ótimo, ele é muito experiente. Então, assim, para mim é um aprendizado também dentro da evolução dessa cadeia do cinema. Uhum. Porque lá fora, né, os diretores de fotografia, eles não operam câmera, isso é uma coisa mais do Brasil, né, que os operadores são fotógrafos. Você vai fazer qualquer filme fora, normalmente o diretor só está ali no monitor e ele está guiando várias câmeras, né? Eu sou operadora de câmera de vários diretores de fotografia, inclusive ano passado eu fui operadora de câmera do filme Porto Caribe, o diretor de fotografia era o Jacques Chewich. Então, olha, isso é muito lindo, né? Só um parênteses aqui, porque, pô, Uhum. eu era video assist do Jacques Chewich, sei lá, 23 anos depois, né? Eu fiz vários. O meu primeiro foco eu fiz com o Jacques Chewich. A primeira vez que eu fui segunda assistente de câmera, que eu carreguei o chassi, foi com o Jacques Chewich. Então, assim, eu me sentia segura. Ele falou, não, você vai fazer esse foco, eu garanto que você vai se dar bem. Eu falo, eu também garanto que eu vou fazer, né? Porque todo o processo de você ir galgando esse espaço é muito lindo, esse caminho, né? Eu tenho muito orgulho de ter sido assistente de câmera, muito mesmo. E, assim, quando ele me chamou para ser uma operadora de câmera dentro desse longa-metragem, eu falei, cara, que lindo, né? Porque é uma história de construção.
né? Então, e eu sei que é também uma coisa muito de confiança, porque ele é um puto operador de câmera. E ele me dá uma câmera para eu operar e até criar algum conceito visual dentro da minha câmera, sabe? Isso para mim é um grande presente, assim, uma conquista mesmo da minha caminhada. Então, quando eu me vejo como uma diretora de fotografia, em que eu não estou operando câmera, mas estou falando isso, olha, cuidado com as barrinhas laterais, eu sou muito precisa com isso, com enquadramento, ó, faz um ensaio, tal, ó, tá vendo isso? Isso, vai um pouquinho para a esquerda, olha, quando ela virar aqui, vai no rosto dela, não, deixa ela sair de quadro. E isso está sendo um aprendizado para mim, como subindo um degrau para futuros projetos, onde talvez eu tenha que dirigir uma equipe de câmera maior, com 5 câmeras, 6 câmeras, porque série exige isso, né? No caso, essa série, eu estou... em alguma parte vão ter 2 câmeras, então eu vou operar outra. Mas até então, eu estou na segunda semana de filmagem e estou prezando por essa única câmera, né? Porque cinema, se a gente for pensar em sua raiz ali, é feito com uma câmera, né? Uhum. É aquele cinemão mesmo, Tarkovsky, né? Abbas Kiarostami, né? Ozu, é uma câmera. Eu gosto disso, eu gosto dessa essência do cinema. Mas se pede, a gente tem uma cena de ação, onde eu tenho que mostrar muitas coisas que não podem ser repetidas, sim, aí a gente entra com mais 2 câmeras, não sei. Né? Mas eu gosto de construir o cinema ainda como ele, em sua raiz. A gente tem várias questões, né? Eu acho que parte dessa minha caminhada também, de ter voltado para o lugar de onde eu vim, né? Que é Belém, é também para contribuir de alguma maneira, né? E sendo mulher, porque realmente não havia nenhuma mulher ainda no mercado aqui. E como eu tive a oportunidade de morar fora lá, né? E fazer muitos filmes, eu consigo ter a noção, né? Porque eu estava inserida naquele mercado. E eu sou inserida nesse mercado também. Então, eu consigo ter a noção do que dá para a gente somar aqui, né? Porque, antes de mais nada, a gente fala assim, o cinema da Amazônia, o cinema amazônico, mas a gente é cinema brasileiro. A gente é cinema brasileiro, né? Então, eu quero muito que a gente esteja ali, ó, sabe? Não quero Uhum. falar, é cinema da Amazônia, como se fosse assim, aceite qualquer coisa. Eu não acho isso. Eu acho que fazer cinema na Amazônia é um super desafio, porque quando você tem todos os equipamentos do mundo para você filmar, tá fácil. Quando É, você tem uma super limitação de equipamento e você vai fazer um filme e ele é bom, tão quanto tecnicamente falando, pô, isso é incrível, sabe? É uma puta conquista. E eu quero sim formar pessoas. Eu não sou assistente de câmera, sei lá, há muitos anos, né? Desde 2009. Foi o primeiro filme que eu fotografei. Mas eu sempre tive comigo no meu coração, beleza. Porque, assim, na verdade, quando eu fui pedir trabalho aqui em Belém, dentro de televisões e lugares que eu poderia trabalhar como câmera, eu recebi respostas muito não legais, assim, sabe? De tipo, você nunca vai ser uma diretora de fotografia, minha filha, seu lugar é lavando roupa. E, na verdade, eu sou tão grata a essas pessoas, porque com essas portas fechadas na minha cara, fez com que eu ousasse ir para um lugar onde eu teria espaço. E eu conquistei esse espaço, então eu pensei assim, então um dia eu volto e contribuo, né, de alguma maneira para o cinema daqui, assim como muitas pessoas contribuíram, porque falando do Afonso Galindo, que é uma pessoa incrível, que foi um grande ativista do nosso cinema, ele foi um dos grandes incentivadores da minha carreira. Inclusive, esse curso que eu fiz foi criação dele, né? Então, quando eu me vi lá no antigo IAP, Casa das Artes, dando um curso de formação de cinema, nossa, isso é um sonho. Inclusive, um dos meus alunos que estavam nesse curso, ele é o meu videoassiste estagiário, mas né? acho que conexões vão se formando, né? Engraçado, né? Fernanda, eu queria conversar contigo sobre a Já. experiência tua como a tua experiência como realizadora, que no caso, assim, é legal a gente ouvir a tua trajetória, que de certa forma a gente fica vendo como é que ela vai se formando, né? Tu como fotojornalista, né? Depois como operadora de câmera, diretora de fotografia, e aí quando tu embarca no teu projeto, digamos assim, de realizadora, né? Documental,
tu faz um projeto documental que, de certa forma, tem um pé do teu fotojornalismo, né, digamos assim, e aí já vai para a tua experiência de câmera, né, que foi o Sombras de um Rio que tu fizeste, né, que é um filme super importante, que é um filme super complexo, né, na verdade, né, porque ele é um filme crítico, né, em ambiente de conflito, né, e, de certa forma, situações que ainda não estão resolvidas ainda, né, que não vão ser resolvidas tão facilmente, né, e que aí tu embarca, na verdade, de uma certa forma, usando essas tuas expertises, né, para um projeto bem pessoal, que trata dessa relação do meio ambiente, dos povos, né? Como é que foi o start desse projeto, do teu documentário? O Sombras de um Rio, então, eu sempre tive essa questão com o meio ambiente, né? Isso sempre lutei em prol dessa causa, assim, né? E quando eu era criança, porque a Belo Monte, ela chamava Cararaô, né? A usina de Cararaô, e quando eu era criança, dentro dos debates da minha família, assim, né? Eu tenho uma tia que ela é ativista também, e ela sempre esteve ligada às causas dos povos originários, né, dos direitos humanos. E parte da minha infância, ali nas férias, quando eu vinha para cá, e antigamente as férias eram 2 meses, né? Eu lembro que na casa dela tinha sempre esse debate, aí a Cararaô e tal, não sei o quê, então ouvia aquela coisa monstruosa que pretendiam fazer, né, e acabaram fazendo. E eu ficava muito chocada com aquilo, porque aquilo fez parte da minha vida, né? Essa questão da preservação do meio ambiente e das causas dos povos originários sempre fez parte da minha vida, porque minha família está ligada com essa causa, né? Dentro dos trabalhos, assim. E eu lembro quando eu estava em São Paulo, eu estudava na Academia Internacional de Cinema, e eu tinha uma matéria de documentário, que eu tinha que fazer um documentário. E como eu tinha trancado um ano do curso na IC, né? Que eu também fui bolsista, eu já estava, sei lá, 15 anos fazendo cinema, e eu ganhei essa bolsa para estudar cinema. Falei, caramba, agora eu vou poder dirigir, poder fazer, tentar estudar outras coisas, que é roteiro e tal, enfim. A gente tinha que fazer esse trabalho. E os grupos já tinham se formado, né? E aí sobrou eu e uma moça que eu não a conhecia, né? A gente não tinha uma relação assim, aí a gente, vamos fazer um doc. E a gente estava pensando em qual doc a gente fazer e tal, ela sugeriu algo, só que eu fiquei com aquilo, cara, ainda não sinto o meu coração, sabe? Eu não sinto que isso, qual que é a utilidade disso, né? Que isso, porque eu sempre tenho isso dentro de mim, né? Quando eu vou fazer um projeto, eu falo assim, tá, mas o que isso agrega, né, para o planeta? O que isso agrega? Né? Porque eu penso, quando eu vou fazer um filme, eu penso no que isso vai contribuir de alguma maneira. Eu não penso em fazer um filme porque eu quero fazer um filme. Não penso assim. Né? Eu sempre, porque todo filme que me impacta, ele realmente muda algo dentro de mim. Né? Eu acho que toda vez que eu vou no cinema, ele é essa magia de uma caixa preta que você entra de um jeito que, se ele te impacta, existe um poder de transformação humana, né? E eu me sinto outra pessoa quando eu saio do cinema, né? Vou abrir outras gavetas, outros mundos, outras possibilidades. Então, Sombras de um Rio, eu lembro que a minha tia estava voltando de Brasília, ela falou, eu vou aqui, vou ficar parado em São Paulo um tempo para esperar o outro voo, você não quer vir almoçar comigo no aeroporto? Eu falei, quero. Cheguei lá, e ela falou, estou vindo de Altamira, a situação lá está horrível, isso foi em 2011. A situação lá está horrível, eles vão reativar a Cararaô com o nome de Belo Monte. Eu fiquei em choque. Falei, não acredito. E aí, na mesma hora, eu falei, eu quero fazer um filme sobre isso. Só que até então eu imaginava que eu ia fazer um filme com imagens de arquivo, porque eu também estava assim, eu não tinha dinheiro para fazer esse filme, né? Foi um filme totalmente independente. Eu falei, eu quero ir para Brasília, né? Só que eu não tive grana para ir. E depois ela me mandou um DVD com tudo que tinha sido dito ali entre os indígenas e os parlamentares ali. Naquela comissão que teve sobre a Belo Monte, né? Teve uma comissão de discussão que, na verdade, não decidiu nada, na verdade, né? O projeto foi tocado
Mesmo com todos os, Exatamente. mesmo com todas as negativas dos povos e tudo, né? A Tuíra é uma figura que sempre habitou a minha infância, assim. Aquela imagem da Tuíra com o facão na cara do cara da Eletronorte é uma imagem que faz parte da minha memória de infância, assim, Uhum. né? Que ela sempre esteve viva dentro de mim. Então, porque eu tinha contato com isso, porque sempre estava ouvindo falar. Então, não era algo que eu não sabia o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo ninguém sabia o que ia acontecer, né? E aí foi muito interessante. Eu acredito muito nessa coisa do universo conspirar a favor das coisas quando tem que acontecer, porque quando eu saí de lá, eu falei, cara, eu vou fazer um filme sobre isso. E aí eu não tive grana para ir, sei lá, 2 semanas depois eu recebi o DVD com tudo que tinha acontecido lá. E é que foi uma experiência meio transcendental, nem sei se eu falo desse tipo de coisa, ou se eu vou só para a parte mais. Mas quando eu assisti esse DVD, eu anotei um monte de nomes que eu nunca tinha ouvido falar, né? E eu falei sim para o universo que eu queria fazer esse filme, só que eu não sabia como fazer esse filme, porque eu não tinha grana, eu não tinha câmera, eu não tinha computador, eu não tinha nada, eu era simplesmente uma assistente de câmera, né? E que você, assistente de câmera, você trabalha com os equipamentos, não é igual hoje que todo mundo tem seu equipamento, né? Que é essa coisa mais do filmmaker, né? Que você tem a sua câmera e faz teu filme. E, e aí no dia seguinte eu fui para aula. Cheguei para ela, para Lu, que é a minha parceira nesse filme, e falei assim: bom, você conhece? Deixa eu falar sobre Belo Monte. Eles estão. Você conhece Belém do Pará, tal? Não sei o que, eu sou do Pará. Não sei o que. Ela falou assim: olha, eu vivi no Pará muitos anos, sou socióloga. Não, não, ela falou: vamos fazer esse filme. Aí eu falei: cara, eu queria muito fazer esse filme. E aí foi muito louco, porque ela ficou pensativa, assim, né? E aí eu voltei para casa. Quando foi à noite, ela me ligou e falou assim: Fernanda, se a gente for fazer esse filme, a gente tem onde ficar em Belém? Eu falei, temos, a gente pode ficar na casa da minha mãe, né? Minha mãe mora lá, tal. Ela falou, então vamos, eu tenho milhas, tenho câmera, tenho computador, e a gente começou a produzir, né? Eu lembro que eu trabalhei um tempo de garçonete para juntar a grana para outra parte da passagem. Foram 2 etapas de filme. A primeira a gente tinha esse recurso, né, dentro do que ela colocou. Eu falei, a gente dirige juntas, então, produzimos juntas, você faz som, eu faço câmera. Beleza, beleza. Então a gente foi na guerrilha mesmo. E depois, na segunda parte do filme, que já era quando iam invadir, porque era uma coisa muito tensa, porque quando a gente chegou lá, e dentro, ali em São Paulo, ninguém falava sobre isso. Ainda não tinha essa coisa gota d'água, né? Que as pessoas ficam sabendo porque os artistas globais fazem campanha, né? Não tinha isso ainda. A grande pergunta era assim: o que está acontecendo aqui? Né? As pessoas estão sendo desapropriadas, elas vão sair das casas delas, estão sendo obrigadas, e as condicionantes nunca são cumpridas. E foi muito lindo, porque dentro de toda essa produção, todas as pessoas que eu liguei, que são pessoas muito importantes, e parte delas ali do Xingu Vive para Sempre, que nos apoiou no filme, quando a gente chegou no aeroporto em Altamira, estavam todos nos esperando no aeroporto. Nossa, foi muito lindo, assim. E foi um momento de grande virada na minha vida, porque depois que eu voltei de lá, eu nunca mais me adaptei a uma vida em São Paulo, né? Foi um grande start, assim, de mudança na minha vida como humana mesmo, como busca humana, né? De propósito, né? De vida, dentro de usar o meu trabalho por um propósito maior, né? De ter consciência planetária mesmo. Porque eu acho que eu sempre tive essa consciência, né? Então, morar em Belém para mim é bem difícil, sempre foi, por ter um entendimento de que muitas coisas estão erradas dentro da questão de política e dessa destruição da natureza, né? Porque Belo Monte foi a maior destruição, maior tragédia que aconteceu para nós aqui, e isso reflete no mundo todo, né? E é irreversível. Então, assim, além de todas as questões humanas ali em torno, né, não só da biodiversidade, de troncos linguísticos, de desviar e destruir um rio, mas de destruir vida de pessoas e toda uma gerações e gerações. E isso acontece no Pará há muitos anos, está previsto para acontecer cada vez mais, sei lá, até 2080, sei lá.
né? Porque parece que a intenção das pessoas é realmente destruir tudo que a gente tem da biodiversidade, da nossa sobrevivência aqui. Então, quando nós fomos, foi muito tenso, porque muitos dos nossos companheiros foram presos. Quando aconteceu a invasão, foi na segunda vez que a gente foi, eu estava em São Paulo, um dos nossos parceiros lá do Xingu Vivo para Sempre falou: Fernanda, volta que a gente vai invadir. Eu peguei, comprei uma passagem desesperada, a outra parte eu fui de carona, porque eu não tinha como chegar até o Tabeira, então assim, eu dormia onde dava, eu tinha um, uma rede, um colchãozinho, a minha caneca, eu comia o que tinha, entendeu? Eu fui assim na guerra e era câmera, a gente tinha uma 5D, um computador, e a gente filmava o dia inteiro, assim, eu não sabia o que ia acontecer, se eu ia morrer, se eu ia tomar um tiro, mas dentro toda essa questão, eu já tinha vivido muito isso como fotojornalista, né, em zonas de conflito. Eu lembro que o meu olho, ele mexia sozinho, assim, eu não conseguia dormir, porque sempre alguém batia na porta, a gente tem que sair daqui, vamos para lá, vamos chegar se a polícia está na estrada, tal. Foi muito tenso. E quando foi 3 horas da manhã, a gente entrou num ônibus com os indígenas e várias outras pessoas que estavam ali. E a gente foi para aquela Transamazônica e ficamos prostrados lá, e ninguém sabia o que ia acontecer. Então, eu não parei de filmar, assim. Né? Então, filmava, e tem uma hora que o indígena fala assim: a gente vai entrar. Né? E nessa hora o filme termina, mas eu tenho a continuação dele, né? Porque todo mundo foi preso. Eu não fui presa porque eu joguei um pano preto na cabeça e fui filmando, porque tinham câmeras de segurança lá. Então eu filmei todas as máquinas trabalhando. E tem uma cena que é muito linda, assim, porque quando nós entramos lá, os indígenas foram na frente e o símbolo desse filme, que é inclusive o pôster, é um lugar assim dizimado, destruído, com uma única castanheira em pé, no meio daquele solo vermelho seco. E é uma fila de indígenas e tem uma anciã indígena que ela vai cantando um lamento. Assim, é muito triste, assim, sabe? Eu, eu fiquei muito impactada, assim. E Tu encara esse ainda filme, o Sombras do Rio, tu encara ele como um filme em processo ainda, como se tu ainda estivesse fazendo sim, ele ainda? ele é um filme que agora eu estou tentando captar para 12 anos depois, como um documentário investigativo, voltar lá para saber onde estão essas pessoas agora, e até como está o lugar agora, né? E eu penso que agora eu estaria mais como diretora só, né? Essa minha companheira Lourdes, a Lu Spinelli, ela não é mais do cinema, ela só fez esse filme e tal, e não continuou. Mas eu sim, então todo o material está comigo, eu estou revendo ele, porque ele é político. Eu não quero que ele fique. Ele ficou um pouco poético. E não existe poesia com a desgraça humana. E Fernanda, Entende? eu acredito assim que dentro desse sistema atual, né, de financiamento do cinema a partir de editais, essa coisa da curadoria mediada pelo Estado, de certa forma, eu acho que o teu filme é meio complexo de realizar, né? Sim, Talvez mecanismos internacionais sejam mais viáveis assim para tu contar essa história do que esses mecanismos nossos, né, mediados pelo Estado, sim, né? Até porque o Estado brasileiro, de certa forma, ele é cúmplice desses acontecimentos todos. exatamente. E na época nunca iam apoiar a gente. A gente conseguiu colocar ele naquelas plataformas que você, tipo cofrinho, né? Aham. Que você capta Vaquinha. dinheiro. Isso. A gente conseguiu parte, mas se você não atinge uma meta, o dinheiro é devolvido, né? Mas foi muito interessante, porque depois eu consegui dinheiro para finalização. Uma pessoa querida, que é o Sérgio Póvoa, porque assim, a trilha sonora desse filme, o final dele é a música do Paulo André Barata. Esse rio é minha rua, que ele doou para ser do filme. E essa música foi regravada pela Marisa Brito, numa forma bem dramática, uma forma triste, não no carimbó. Então ela tem um final bem triste. E
Então, muitas pessoas colaboraram. O Mapio, que é um grande músico, ele fez toda a trilha também do filme, assim, de partes, porque o filme ele começa com uma animação, né? E eu quero remontar, ele não vai ter mais animação, ela é legal, porque é uma animação que conta como os rios da Amazônia foram formados. Mas hoje, 12 anos depois, eu vejo que eu quero que seja uma coisa mais objetiva mesmo, né? Nós temos muitas imagens que não foram usadas, né? E também por inexperiência minha, de estar começando a dirigir o meu primeiro documentário, eu mesma não sabia como, eu meio que filmava tudo, sabe? Não, hoje a gente vai ali naquele senhor, a gente passar o dia com ele. É porque tinha Então, o depois sentimento que eu de fui urgência, amarrando ele, né? tinha o sentimento de urgência, né, Fernanda? Não era uma coisa assim que dava para tu esperar para captar, para tu poder ir Não, para lá, né? Era uma urgência, era uma coisa que estava acontecendo, exatamente. né? Era urgente e, assim, quando você vê... Cara, eu não sei, eu acho que quebrou muitas coisas dentro de mim. Porque eu acho que eu tinha uma coisa meio... Eu não sei explicar, eu não sei se é essa palavra, mas eu acho que eu era ingênua Hum. dentro dessa... Porque quando você está fotografando, como fotojornalista, você vai, você tira foto, depois você vai embora. Eu estava por eu mesma, É porque tu tem no meio do nada. tem o crachá A da gente não... TV, né? Tu tem o crachá da TV que, de certa forma, Exatamente. ele te blinda de algumas Eu coisas, fugi de lá de carona no que lá caminhão tu de não tinha. laranja, com uma insolação, com a minha cara desse tamanho, minha boca virada de tanto sol que eu peguei, sabe? Assim, não tinha o que comer, não tinha o que beber. Tipo assim, um negócio absurdo, num sol escaldante, que 8 horas da manhã parece que é 1 hora da tarde, sem uma árvore, assim. É chocante, assim, foi bem forte, mudou a minha vida, assim. Eu era a ingenuidade, tinha uma ingenuidade de quando você vai fazer algo, mas que é uma coisa muito... Eu não tinha me dado conta do perigo que eu estava correndo, você entende? Porque eu Pela falei, bom, a adrenalina, de certa forma, tirou essa noção do perigo que tu estava correndo, né? até então eu estava lá. Eu lembro que tinha um cara da ONU que ele estava para filmar também, e ele falava assim: ah, eu não vou mais, eu tô com medo de morrer, eu tô com medo de tomar um tiro. E eu lembro que dentro do carro, a gente indo de madrugada para checar o lugar, para ver se tinha aquelas coisas que fura pneu na estrada, da Polícia Federal, como é que estava rolando. Ele estava toda hora tentando convencer a gente de não ir. E teve uma hora dele que eu falei assim: olha só, eu não sei você, mas eu não vim aqui para ficar tomando banho de rio nem comer peixe. Se você quiser fazer isso, faça, mas eu não vou. Eu vim aqui para fazer algo muito maior. Não vim aqui para passear, né? E realmente eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu fiz. Mas na hora de montar, existiu um embarreiramento, sim, né? Porque aí uma galera foi presa e mais da minha companheira, não minha, porque eu queria colocar no filme esse final. Ela falou, cara, a gente vai ser presa se tiver esse final que você quer. E ela não queria nem que eu tivesse entrado no canteiro. Porque ela falou assim, "Ah, eu vou, mas não é para entrar no canteiro." Falei, tá Fernanda, bom. aham, E aí, quando ela falou, eu vou ali ver se eu acho uma água, eu entrei. Sem ela saber, e filmei. Ela não entrou comigo, então é só imagem da câmera, o som é da própria câmera. Tem umas imagens que eu tô correndo assim de madrugada, sabe? Que você não sabe o que vai acontecer. Uma loucura, cara. E eu acho esses planos muito legais. Eu não quero editar eles, eu quero que eles sejam o plano sequência do desespero de eu saindo de um ônibus de madrugada, no meio do nada, sem saber o que estava acontecendo. Com um monte de polícia ali, sabe? E é isso. E eu quero muito que esse filme vire um longa-metragem. Então, ele é um curta de 25 minutos. E agora eu estou tentando ver meios de que esse filme tenha uma finalização melhor, né? Que eu possa lá achar essas pessoas como um doc investigativo mesmo. E uhum. pretendo colocar um operador de câmera indígena, que é o Takuman Kuikuro. Quero que ele seja o diretor de fotografia e eu só dirija. E claro que eu vou ter uma outra câmera para qualquer coisa eu pegar, porque afinal de contas
eu também acho que 2 câmeras funcionam nessa coisa toda. Dentro de entrevistas, não, das pessoas falando se eu as encontrá-las, mas dentro dessa questão investigativa, sim, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Então, pretendo ir eu e o Tacumã, é um projeto aí que eu já o chamei, né, e que ele topou fazer, e eu acho que é interessante, porque ele tem uma forma de câmera que ele acessa coisas que nós brancos não acessamos. E aí eu quero dar mais visibilidade para os povos indígenas, que eles estão sim no filme, mas eu gostaria que tivesse essa câmera de um indígena para dar essa coisa mais que só ele vai conseguir trazer, eu acho. Fernanda, tu acha que o Sombras, na verdade, foi o que decretou, talvez, não imediatamente, mas logo nos anos seguintes, a tua volta para Belém mesmo, assim, esse sentimento todo que te impactou, assim, nesse momento, talvez? Porque agora tu já está em Belém mesmo full time, né, assim, né? Tô full time em Belém, eu vou e volto para São Paulo mais para a trabalho, assim, de coisas mais da ABC também, e também para estudar, né, de fazer novos cursos e networking. Mas a minha casa é Belém, tem 6 anos isso. Que aí Eu acho que verdade. E tu te estabeleceste agora em Belém, né, num momento bem interessante, talvez, da cidade, né? Pelo o impulsionamento que os editais trouxeram para a cadeia do audiovisual, né? Então, talvez foi interessante para tu estar aqui nesse momento, né? Sendo uma mulher diretora de fotografia e no momento oportuno em que as séries estão rolando, os filmes estão rolando. E conta dessa tua experiência mais recente aqui, que a partir assim, eu conheci o teu trabalho como diretora de fotografia mesmo dentro da equipe do Homem do Central Hotel, né? Que é belíssima a direção de fotografia do Homem do Central Hotel. E aí, como é que foi essa experiência a partir do Homem que tu te estabeleceste de certa forma em Belém novamente agora, assim, já como diretora de fotografia? então, como eu tenho muita experiência em filmes ficcionais também, né? E eu acho que esse nicho acabou. Eu me encontro bastante, porque quando tem projetos que são grandes e dentro de longa-metragem, ficcional, que a fotografia tem que ser mais trabalhada, acabam me chamando, porque eu tenho bastante experiência. Eu já fiz de tudo, né? Ficção, documentário, mas na ficção eu acho que eu tenho bastante experiência também, né? Dessa coisa que você tem que criar e do tempo e de como juntar as imagens, essa coisa de continuidade de luz. O filme da Ziene Castro, O Homem de Central Hotel, é um filme que eu amo, é muito lindo. Eu morava em São Paulo na época, a gente rodou ele em 2018, e ele é um noir, né? É um filme da década de 30. Eu falei, cara, esse filme é um noir colorido. Esse filme é um noir colorido. Então, assim, a minha forma de fotografar, ela é muito ainda no esquema que eu aprendi. Que é assim, eu vou usar as cores que eu já acho que vai ser. Então, quando eu chego na finalização no color, é só para dar uns ajustes finos, né? Então, assim, aquele filme eu usei realmente como se trabalha num filme em película, né? A fotometria certinha, né? Não, assim, se ele é daquela cor, é porque aquela cor foi escolhida mesmo, não foi algo que eu criei em pós, né? Então, assim, é gelatinado, sim, tem muitas camadas de cores, né? Tem um momento que dentro, onde ele está ali, vou falar uma cena ali que um dos protagonistas está fumando na janela, então lá fora é verde, no meio é um azul, com uma luz que eu coloquei, para dentro é alaranjado, né? Então ele tem muitas camadas de cores, e eu usei a cor como uma questão da loucura da personagem. Porque como ela tá lá, ela é uma noiva, né? Eu pirei muito nessa coisa do noir colorido. Porque Belém tem essa também efervescência colorida, né? Essa coisa mais quente das cores. Uhum. E eu fotografei assim, tanto é que tem um momento ali que é o momento da loucura, que ela surta, né? Que ela tá saindo correndo ali pelos corredores, como ela tá toda de branco, eu falei, cara, eu quero que em cada pedaço aqui tenha uma cor diferente para manchar esse vestido, assim, sabe? De, do psicológico dela tá tão
conflituante com aquela situação, né? E dentro da história, a protagonista, ela fala, caramba, eu perdi a minha virgindade e agora eu não vou casar, né? Com aquela coisa bem da menina ainda ingênua, ela foi enganada, né, pelo cara. Então, eu usei esse recurso da cor para mostrar todo esse sentimento conflituoso do que ela iria fazer na vida, né, dela, dentro da mente dela. E eu adoro usar essas coisas de corredor querendo ou não, muitos filmes que eu faço têm isso. Eu fiz um outro filme também lá em São Paulo que eu fotografei, que é... Como é? Ai, meu Deus, me fugiu o nome agora. E o prédio era incrível também, eu já lembro. Ah, é que eu estou confundindo com História de Amor. Variações sobre o mesmo tema. O diretor, o Fernando Timba, eu fiz fotografia em película, e quando eu vi a locação, era um prédio antigo em São Paulo, e aí tem um momento do filme que o cara passa do apartamento, que é o momento de libertação, porque ele é um cara que vive enclausurado na noia, e ele sai, o momento de libertação dele é quando ele vai para o terraço do prédio tomar um chá. Eu falei, cara, mas como que ele chega lá, né? E a gente com as latas bem certinhas, né, contadinha e tal. Eu falei, cara, mas esse corredor é incrível, ele tem que passar por esse corredor, que vai ser a saída dessa loucura da mente dele até ele, pá, é a redenção do personagem. E aí eu adoro quando o diretor te dá essa licença poética também de criar dentro do contar a história. Aí ele falou assim, ó, Nanda, se der certinho aí os takes, não tiver erro, né, dentro dos takes de câmera e tal, você vai fazer esse plano. Eu falei, puta, então vai dar certo. E realmente deu certo. Então eu fiz um corredor que eu amo, porque ele vai passando também, eu molhei o corredor, então ele fica um espelhamento de imagem, cada parte que ele passa tem uma cor que vai imprimindo nele, que vai mostrando que ele está saindo desse túnel mental dele até se libertar, onde eu usei os tons pastéis, né? Que é uma coisa mais calma, a calmaria, assim. Então, dentro do filme da Ziene, eu trabalhei muito essa coisa da linguagem de cor, de mudança mesmo de sentimento do personagem, até porque é um filme de época também, então tinha muito mais essa luz mais quentinha, né? Que na época não existia luz fria, e aí eu usei bastante isso, refletores ainda com luz quente, aqueles refletores da Arri. E aí a minha equipe foi toda daqui de Belém. Para mim foi um puta desafio, porque eu não conhecia ninguém, assim, né, na parte técnica. A Ziene me conheceu pela internet, ela é fã do meu trabalho, ela via meus trabalhos de fotografia, e ela me chamou para fazer a direção de fotografia. E eu vim em 2018, fiz. Logo depois começou essa coisa de pandemia, algo assim, eu decidi ficar e eu nunca mais voltei para São Paulo. Então, assim, as minhas coisas ainda estão lá. Né? Eu trouxe poucas coisas de volta, ainda mantenho coisas lá, algumas câmeras, coisas assim. Mas foi. E depois disso, muitas coisas foram se abrindo, né? Legal. Dentro da direção de fotografia. A gente vai falar com certeza em outras oportunidades de trabalhos que tu está fazendo agora, mas que ainda não foram lançados, né? A gente vai ficar acompanhando isso tudo agora. E assim, eu queria que tu falasse agora, para a gente finalizar isso, que eu achei muito bonito quando a gente conversou sobre isso antes, né? Que é o teu trabalho de formação também, que tu está, através desse teu conhecimento todo adquirido dessa tua forma toda, na praxis mesmo, né? De mercado, e tentando formar também pessoas também dentro desse campo que tu trabalha, né? Um campo, digamos assim, que tu pode ser até uma desbravadora dentro dessa direção de fotografia feita por mulheres, né? E como é que tem sido esses teus projetos já nesse campo da formação que tu tem tocado, que eu achei muito interessante, queria que tu falasse para a gente deles agora. Tá. Bom, eu acho que dentro da minha história, né, eu sempre pensei em contribuir de alguma maneira com o cinema da minha região, que é um cinema com histórias muito lindas, com pessoas muito incríveis, assim, eu sou muito fã do nosso cinema, né? E aí eu penso, caramba, mas tecnicamente a gente tem bastante coisa para crescer ainda, né? Porque que acontece? Tem dois tipos de curso que eu dou, alguns, né? Um é de formação dentro para diretores de fotografia,
né? Outro é assim mais de documentário para que as pessoas realmente façam seus filmes e se apropriem das histórias dos seus lugares, né? Para contar, para denunciar também coisas que acontecem dentro. Então, sou super a favor dessa coisa do cinema independente, né? De pega a sua câmera, faz, dá para fazer. Então, assim, eu não tenho câmera, então vou fazer com celular, né? Mas também observando todo o mercado dentro do cinema, do cinemão e do mercado cinematográfico, desse que é legal, você faz, você manda seu filme para festivais independentes, eu acho isso magnífico, que está ligado a essa questão do filmmaker, né? Que você tem sua câmera, você edita, você monta, você faz seus trabalhos. Mas existe algo, e é isso que eu estou tentando mudar aqui no nosso mercado, que é essa lacuna de que quando a gente vem um cinema de fora para filmar aqui, poucas pessoas daqui estão inseridas nesses projetos, principalmente na parte técnica. E eu quero mudar isso. Como? Formando assistentes de câmera, entendeu? Porque, assim, e isso por exemplo, quando eu era assistente de câmera no Rio de Janeiro, eu fazia muitos filmes de fora, gringo, e eu era assistente de câmera, né? Porque normalmente vai vir o diretor de fotografia, o roteirista e o diretor, né? E o diretor de arte. Eles vão precisar de assistentes para trabalhar nos lugares. Assim era no Rio de Janeiro, quando eu era assistente, assim era em São Paulo. E aqui também é assim. Só que eu percebo, assim, estão vindo uma leva gigante de produções para cá, e ninguém é da parte técnica daqui. Por quê? Porque as pessoas não estão dispostas a serem assistentes de câmera, entendeu? Então é isso que eu quero quebrar. Essa cultura de que é muito chato ser assistente de câmera. Porque se você quer entrar no mercado do cinema, é isso que eu falei, se você quer trabalhar só com seus amigos e fazer seus filmes independentes, está tudo certo, eu acho isso magnífico. Agora, se você quer entrar dentro do mercado de cinema, que são equipes grandes, né, com setores, setorizados, tal, você vai ter que trabalhar nessa parte. Então, assim, eu vejo pessoas que são muito incríveis, que, assim, eu faço meus filmes, sou diretor de fotografia, mas que não sabe ser assistente de câmera, que é fazer um foco, que é fazer a logagem com responsabilidade, com toda a decupagem, né? Porque existem muitas funções, dentro dessa função são muitas coisas, com a responsabilidade de checar equipamento, de como que faz isso, de como que a câmera está funcionando para o fotógrafo, né? Então, assim, parte das pessoas, a gente tem alguns assistentes de câmera aqui, mas são muito poucos. Então, se a gente tiver 4 produções aqui, a gente não tem assistente de câmera, entendeu? Então, assim, todo mundo quer ser diretor de fotografia, todo mundo quer ser diretor, mas ninguém entende o que, que faz um assistente de câmera. E é um trabalho muito legal e que você ganha muito bem, sabe? E que é incrível. Então, é isso que eu quero quebrar, porque dentro das universidades também não se ensina que isso é uma parte do cinema. Só mostra que fazer cinema é ser técnico de som, diretor de fotografia, roteirista, produtor e diretor. E diretor de arte. Então, ninguém quer ser assistente. E aí você vê uns diretores incríveis aqui que a galera não quer ser assistente. Eu falo, como assim? Sabe? Então, assim, existe uma lacuna isso. Então, dentro dos grupos, então, parte da minha luta aqui é essa, de que as pessoas entrem no mercado aqui. Como eu falei, a gente é do cinema da Amazônia, cinema paraense, mas a gente é cinema brasileiro. E por que que lá em Recife, esse cinema que é magnífico, a galera está no mercado? Porque eles têm uma galera que é muito boa como assistente de câmera, como assistente de gaffer, como assistente de som, entendeu? Tem que quebrar essa cultura de que isso é chato, de que isso é menos, de que quando um assistente de câmera, ele está lá frustrado porque ele queria estar dirigindo, não fazendo assistência. Isso não é legal. Isso faz com que o nosso mercado não evolua profissionalmente falando e com que sempre vão vir pessoas de fora trabalhar aqui. Porque se você vê essa série que acabou de sair daqui do Fernando Meirelles, o Psico, eu não tinha ninguém da técnica aqui. Ninguém. A gente tinha todo mundo, tinha assistente de figurinos, tal, um monte de gente trabalhando daqui, mas não tinha ninguém de câmera aqui. E a gente tem uma galera boa de câmera, entende? Então, assim,
Porque assim, o que acontece? Vem os filmes de fora, aí vem um cara que é um puta diretor de fotografia daqui fazer assistência de câmera. Cara, você está quebrando o mercado. A gente tem que ter assistente de câmera para que as pessoas também rodem, para que as pessoas... A minha intenção como professora, dentro dos cursos que eu dou, é que o assistente de câmera, ele trabalhe em qualquer lugar do mundo, não só em Belém, porque aqui em Belém se trabalha assim. Não, em Belém tem que trabalhar como se trabalha em qualquer mercado grande do cinema. E aqui vai ser um mercado grande, está se tornando isso. Mas para que isso aconteça, existe a formação. Então, dentro do GT de formação da ABC, que eu faço parte, da região norte, essa é a minha intenção, porque dentro dessa última semana ABC que eu participei, dentro lá da nossa reunião, a gente estava falando sobre os GTs de inclusão e de formação, e eu solicitei que deveria existir um GT na região norte. E as pessoas adoraram isso, entendeu? Falaram, pô, que incrível. Eu falei, cara, eu preciso de pessoas que formem lá. Eu preciso de pessoas, de técnicos que estão fazendo grandes filmes aqui, porque assim, se o cara vem filmar de fora, o que ele vai deixar aqui pra gente? O que ele vai deixar? E aí, cara, você vai dar um curso aqui pra gente? Você vai formar assistente de câmera? É essa a minha intenção. Então, eu fazendo parte da ABC como diretora de fotografia e sendo parte do GT nacional e da região norte, que foi criado porque eu estava lá e solicitei isso e foi acatada essa ideia, agora a minha ideia é trazer que a ABC conheça profissionais daqui, da parte técnica, diretores de arte, técnicos de som, diretores de fotografia, montadores e coloristas. E nós temos pessoas incríveis que fazem isso aqui. Agora, também formar, trazer masterclass para cá, entendeu? Vim, sei lá, o Walter Carvalho fazer uma masterclass aqui para gente, entendeu? E isso faz com que os mercados se interajam e que exista essa formação. Então, assim, eu, como diretora de fotografia, sempre estou trazendo pessoas que, vou ter um cara muito experiente, por exemplo, o meu operador de câmera é muito experiente, ele é um super diretor de fotografia, está como operador de câmera, assim como eu opero câmera para também grandes diretores de fotografia, mas peguei um estagiário de videoassist, que foi meu aluno, e aí uma segunda assistente de câmera que já tem uma experiência dentro do cinema, e um primeiro foquista que se formou na universidade, que também tem experiências poucas, mas esse é um grande projeto que ele está entrando como foquista, e ele está mandando muito bem. Então, eu acho que é isso, sabe? E também eu tenho um outro projeto, que é em combate ao etarismo, né? Que é de formação, aí está mais ligado a documentário, porque fica um pouco mais complexo dentro da ficção, né? Dar esse curso, mas para pessoas que nunca tiveram a oportunidade de fazer cinema. E se a gente for olhar o que é o cinema, é contar histórias. E quem mais tem histórias para contar do que pessoas que já têm uma grande estrada de vida, né? Então, eu quero pegar um senhor de 80 anos e que ele seja o diretor. Então, dentro do meu curso, assim, o que o senhor quer contar? Então, vamos aprender a fazer essa história é essa. Então, olha só, vamos contar assim, assim, assim. Né? E aí eu contrato um diretor de fotografia para ser o diretor de fotografia desse diretor. E ele dirigir o documentário dele, a história que ele quer contar, sabe? E isso é um projeto meu que muitas pessoas criticam. Assim, foi muito difícil fazer a primeira edição desse projeto. Eu passei num edital e consegui a verba para fazer. Eu fiz lá na Usina da Paz, da Terra Firme. E todo mundo falava que era para eu desistir desse projeto, que eu deveria dar o curso para pessoas jovens. Eu falei, olha, eu dou curso para pessoas jovens também, eu acho muito legal, mas esse projeto é para pessoas 50 a mais, porque eu quero muito ouvir o que elas têm a dizer, porque não é toda pessoa 50 a mais que quer fazer curso de tricô, né? E se você for reparar, só tem isso para essas pessoas. Entende? Eu acho isso muito injusto, porque eu mesma só fui saber que existia a escola lá de Cuba, eu já tinha 30 anos e eu já não podia fazer, porque eu era velha para fazer um curso lá. É 28 anos lá, né, parece. E eu acho isso muito injusto, porque você cria toda uma... Porque às vezes jovem você nem sabe o que você quer, entende? Eu falo assim, pô, eu já sei o que eu quero, gostaria de fazer essa escola, eu sei que eu ia me dar bem, mas eu não posso. Então, dentro de tudo isso, e eu lembro também um videoassiste meu que também trabalhou comigo numa série, também foi o primeiro trabalho dele, ele falou assim para mim,
eu faço cinema porque meu avô, o sonho dele era fazer cinema, só que não tinha curso de cinema em Belém. E aí ele foi fazer arquitetura. E eu falei, cara. E aí, quando eu fiz o curso, eu falei, cadê teu vô para ele fazer meu curso? Né, essa oficina, que vai ser legal. Então, também dei uma oficina no SESC de documentário, porque existe uma ansiedade também no mercado hoje, que as pessoas querem pegar a câmera e sair filmando, mas não é isso. Existe todo um planejamento. Eu falo, tá, mas o que que você quer contar? É sobre o que teu filme? O que que você acha? Como que a gente pode chegar ali para que esse filme faça sentido e que as pessoas sintam algo através dessa história, né? Então, dentro do meu curso, a gente desenvolve muito isso também, do que é a tua história, como a gente pode chegar lá, o que, que pode contribuir dentro da imagem ali, né, de imagem que você vai captar, né, de como contar. E não, depois a gente faz uma parte prática. Porque hoje as pessoas são muito imediatistas, como você falou, dessa questão do TikTok e tudo, elas querem. Quer Eu ver o não sei o que resultado acontece. rápido. Eu falo que Quer eu ver o sinto muita resultado muito saudade de rápido. quando o meu trabalho era só o meu trabalho. Era só um trabalho, né? Porque o cinema é só um trabalho, né? E eu acho que ele é um trabalho, e eu acho que, como todos os outros, e eu acho que hoje existe uma coisa como se fosse um endeusamento dessa profissão e que não faz o menor sentido para mim, porque a gente trabalha muito, é uma escolha que você abdica de muitas coisas na vida, né? Dentro do teu tempo, das tuas escolhas pessoais também. Né? Então, não existe glamour no cinema, a gente é peão de obra, né? A gente trabalha muito. Não tem esse glamour para você tirar foto e sair no Instagram, né? Então, eu percebo que hoje em dia tem uma galera que está muito focada nisso. Eu quero muito fazer, mas na hora que está lá, não sabe o que está fazendo, tem cansaço, ai que saco, acha que ali é uma brincadeira, e não é. É um trabalho, é chato mesmo, e cansa pra caramba mesmo. Realmente, talvez você não vai namorar ninguém, ou sim, né? Você não vai ter tempo para ir, talvez, no aniversário da tua mãe. É muito louco, são escolhas que você faz. Mas é isso, eu gosto muito de dar cursos, e é uma coisa que eu descobri, assim, na pandemia, eu fiz muitas oficinas online, e logo que terminou a pandemia, eu comecei a engrenar em muitas aulas, assim, e descobri que eu sou apaixonada por essa troca, né? E também já lá em São Paulo, eu dei algumas oficinas, eu lembro que uma oficina junto com o Christian Duvot, que foi a primeira vez que eu vi esse tipo de oficina, que hoje tem bastante, que é o, a câmera e o ator, né? Porque, assim, nós temos grandes atores aqui e poucos atores têm oportunidade de estarem numa câmera de cinema. Então, assim, o curso, esse que eu dei na Casa das Artes, é assim: eu sou ator de cinema, mas eu nunca me vi projetado numa imagem. Porque é diferente, né? Como você se posiciona no palco, que você tem um público que vai te ver. Já no cinema, não, você vai entrar ali na intimidade, né? Você vai ter lente, você vai posicionamentos, e o menos é mais, né? Você não precisa tanto projetar a voz, tal. Então, dentro dessa minha oficina, eu desenvolvia muito isso com os atores, né? Deles estarem ali, claro que tinham roteiristas, tinham pessoas que estavam trabalhando o ator, e eu filmava e dirigia esses atores para eles se verem e falavam, caramba, exagerei muito aqui, tal, né? E também sair com um portfólio filmado em cenas para eles terem, quando pedirem um teste de elenco, falar, olha, já fiz isso, tem esse curso aqui, que é como ator de cinema. Fernanda, adorei ouvir a tua trajetória, na verdade, e é uma trajetória que está em franca, na verdade, estrada. A caminhada ainda está muito viva, né? Assim, né? Geralmente a gente tende a fazer esses projetos assim de memória e tudo, como a gente faz na Cinemateca, com pessoas já no final das suas trajetórias, na verdade, né? E eu acredito que tu está no início da tua trajetória, na verdade, ainda. Ah, eu também. Né? Tu está no início da tua trajetória. Então, assim, e é legal que mesmo assim, ainda estando no início da trajetória, agora, já nessa tua função agora já de diretora de fotografia, tu ainda consegue um tempinho para pensar nessa formação também, né, de uma nova geração também, né, e identificando, né, as lacunas dentro da formação e assumindo também esse teu papel de formação. Eu acho muito massa, assim, então, assim,
encaminhando digamos assim, para o final da nossa entrevista. Fico muito feliz da tua trajetória. Que bom que tu está em Belém. Que bom que Belém, na verdade, já pode te receber de novo, né, numa nova configuração de mercado, né, talvez bem mais profissional do que quando tu foi para São Paulo, né, oportunidades de verdade assim acontecendo, editais rolando, gente sendo formada, né. Talvez quando tu tivesse ido para São Paulo ainda nem existia o curso de cinema e audiovisual, né? Então já não existia. Surge uma nova realidade, uma nova formação, uma nova geração também que talvez que eu acredito que deva ser impactado também pelo teu relato, pela tua formação, pela tua trajetória. E assim, então a gente vai ficar assim acompanhando sempre essa tua trajetória e vamos marcar para a gente conversar mais sobre o Sombras de um Rio, né? Exibir ele, fazer alguma coisa, né, e tudo. E assim, eu queria te agradecer pelo teu tempo nesse dia de hoje, assim, a gente toma bastante tempo. Eu, assim, o teu depoimento todo, ele é uma aula também, não só de cinema, né, de vida também, né, de dedicação de cinema também, né, de escolhas do cinema enquanto uma forma de viver mesmo, né? De pensar, de viver a vida. Eu te agradeço muito por tu dar esse tempinho aqui pra gente. Imagina, eu que agradeço. Eu acho que quando a gente não compartilha o que a gente sabe, não vale a pena as coisas, porque uma das coisas que eu tenho muito forte, assim, dentro da minha vida são os mestres, assim, as pessoas que abriram esse cinema com foice, que antes de mim tiveram essa coragem, um Afonso Galindo, eu sei que até outros mais, mas dentro da nossa cidade, Jorane Castro, Adriano Barroso, Célia Maracajá, muitas pessoas que faziam cinema na guerra, na raça, sabe? Para que eu também pudesse hoje estar aqui e eu também estou fazendo isso, e assim outros farão, e assim a gente vai se tornar um núcleo muito poderoso para contar as nossas próprias histórias e vivências, e também para contar coisas que não são só lendas amazônicas e, entendeu? Roteiros e histórias da vida, entende? Porque uma coisa que eu também acho é que o cinema, por exemplo, às vezes eu sinto falta de um cinema urbano de Belém, entende? De uma história urbana. Porque a gente não é só lenda, a gente tem uma. Pô, a gente mora numa cidade enorme, entendeu? Com várias histórias urbanas incríveis que não são só lendas. Eu sei que essa parte mística do Pará é muito incrível, eu sou fascinada por isso. Mas eu sinto falta também de histórias do dia a dia, sabe? Assim, de histórias. E eu sei que a gente está chegando nisso também, do cinema, ele ser um cinema que ele está dentro de um grande mercado. E também eu acho que assim parte da minha contribuição assim que eu quero fazer de puxar pessoas para fazerem parte da ABC é para que a ABC, e eles estão muito dispostos a isso, conheçam o nosso cinema. Conheçam, porque eu sempre fiz parte ali da Semana da ABC e nunca tem um filme da nossa região lá. Nunca. E passam vários filmes incríveis e debates da parte técnica. E eu quero muito que tenha uma mesa do cinema amazônico na ABC, entendeu? E eles estão dispostos a isso. Eu quero muito que ano que vem não esteja só eu lá, mas outros diretores de fotografia, finalizadores, porque é isso a gente consegue criar uma forma melhor para o nosso cinema, entende? Que é o cinema brasileiro. E se você me perguntar hoje qual que é a grande boom do cinema brasileiro, que é a coisa mais, para mim, é o cinema indígena. O cinema indígena é um cinema que a gente tem muito que aprender, porque os caras desconstroem tudo que a gente está acostumado a aprender por aí. E eu acho isso muito incrível. Então, a gente está sempre caminhando e aprendendo e agregando. E a gente tem esses recursos da internet hoje em dia que torna tudo mais fácil também. Uhum. E é isso, eu quero agradecer a oportunidade. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, muito mesmo. O grande amor da minha vida é o cinema. É o grande amor da minha vida, assim, e
o lugar que eu mais me sinto em casa no mundo é num set de filmagem. Eu sei que parece loucura isso, mas eu me sinto em casa, assim. E eu quero poder fazer com que, sei lá, outras pessoas se sintam bem fazendo isso, porque para mim era uma realidade muito longínqua, da minha vida na época. E eu sempre falo isso nos meus cursos, eu falo assim, sabe esse curso aqui que vocês estão? Eu também fui, eu não estava onde vocês estavam e achava que isso era muito irreal na minha vida, mas não é não. Se você acreditar, se você quiser, se você tiver perseverança. E se nós aqui também abrirmos caminhos para que essas pessoas também possam aprender. E aí eu acredito nessa coisa de agregar, dessa soma e do compartilhar, né? Legal. É isso. Obrigado por tudo, então, Fernanda. Gratidão infinita. Eu acho muito importante essa iniciativa da Cinemateca, assim, porque é muito importante como história e para que as pessoas. Eu já aprendi muitas coisas na Cinemateca de cineastas que eu não sabia que já tinham feito parte aqui, né? Então, isso é muito importante para gerações futuras, para gerações presentes, né? E que querem estudar cinema. Porque todas as vezes que eu vejo os compartilhamentos da Cinemateca, eu falo, caramba, olha só que interessante, eu não sabia disso, que incrível. E isso é lindo, né? A Sim, gente tem pessoas muito feliz. maravilhosas aqui colaborando. Fico feliz, então. Obrigado, Fernanda. Obrigada, um beijo, tchau, tchau.